Graças a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25 ao 32, que nos fala assim. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já aos meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. A Bíblia nos fala que Simeão ele fazia parte do remanescente fiel que aguardava a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E este homem, tomado pelo Espírito Santo, ele vai até o templo. E como o Senhor havia lhe revelado, como diz o texto, e fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aqui então o Senhor está cumprindo a palavra que havia lhe prometido. E quando ele vai ao templo, movido pelo Espírito, quando ele, diante de tantas crianças que tinham ali, este homem pega então Jesus e o Senhor revela que ali estava diante dele o Salvador do mundo. Então ele pôde falar com toda a propriedade, com toda a alegria e dizer: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos já viram a tua salvação. Este homem, irmãos, estava preparado para morrer. Quantas pessoas não estão preparadas para a morte? Não estou dizendo que nós temos que aguardá-la. Quero dizer com você que nós temos que estar cientes de que ela é real, que ela pode nos bater à porta a qualquer momento. É interessante nós observarmos que as pessoas se preparam para muitas coisas na vida, mas raramente alguém se prepara para morrer. E olha que a coisa que mais nós ouvimos hoje é morte. Você liga a sua televisão, fala de morte. Você vai assistir o jornal, vai falar de morte. Você procura nas mídias algum site, você vai encontrar a palavra morte. O tempo todo é morte. Não sei quantos morreram, não sei quantos mil já morreram. E o tempo todo a palavra morte é falada, é citada durante todo o dia. E quando fala de morte, fala também da esperança. De um remédio assim, de uma vacina aqui. Mas nós podemos até prolongar a vida, mas não podemos fugir da morte. A morte ela vem. A morte nos bate à porta. Seja cedo, seja tarde. E é interessante que a morte ela é democrática. Ela vem para ricos e pobres. Ela vem para pessoas, seja qual sexo for. Homem, mulher. Jovem, adulto, criança, idoso. Eu me lembro que uma vez eu fui a um culto fúnebre e na capela mortuária que eu estava ali fazendo aquele culto, havia um senhor que estava na minha frente com 66 anos. Ele havia falecido, ainda muito novo, 66 anos. Só que na capela ao lado havia uma criança de 6 meses. Então a morte ela é democrática. Ela vem na hora que nós menos esperamos. Ela nos bate à porta. É igual a história de um homem que ele tinha um servo e ele pede para o seu servo ir até o mercado comprar algumas coisas, e quando aquele servo vai até o mercado, o servo volta correndo, desesperado, e diz: Olha, eu ia comprar as coisas, mas eu não pude, porque quando eu chego ao mercado, eu me deparo com a morte. E ela me faz um sinal ameaçador, então eu fugi. Então o seu senhor chega para o seu servo e diz: Então você pega meu cavalo e fuja para Samarra, vá para lá. E assim ele fez. Só que aquele senhor ficou inquieto e foi até o mercado para confirmar então a palavra daquele servo, que ele ficou desconfiado. Quando ele chega no mercado, ele dá de cara com quem? Com a morte. E ele, temeroso, chega perante a morte e diz: Dona Morte, me responda a pergunta. A senhora fez um sinal de ameaça para o meu servo? E a morte então lhe diz: Não, eu não fiz um sinal de ameaça. Eu fiz um sinal de espanto, porque eu tenho um encontro com ele hoje à tarde, e ele lá em Samarra, e eu estava aqui, no mercado. Então eu quero dizer para você que da morte nós não escapamos.
Da morte nós não conseguimos fugir, porque por mais que a gente prolongue a nossa vida, a morte é real, a não ser que haja o arrebatamento da igreja. Fora disso, todos nós passaremos pela morte. Mas a Bíblia fala que Jesus veio ao mundo para trazer não morte, mas para trazer vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Só que a vida que o Senhor veio nos trazer é a vida eterna e espiritual, porque a vida física ela pode ser ceifada a qualquer momento. Nós temos visto as pessoas hoje desesperadas, vivendo com medo disto, com medo daquilo. Mas o que me chama a atenção é que esse medo tem tomado uma proporção tão grande no coração de crentes em Jesus, de servos do Senhor, de homens e mulheres que deveriam não temer a morte, porque já passaram da morte para a vida. Ou essas pessoas estão com medo da morte porque duvidam da sua salvação. Aqui nós encontramos um homem pronto para morrer. Um homem que ele não mediu esforços em dizer para o Senhor: Senhor, despede o teu servo, que meus olhos já viram a tua salvação. Eu estou feliz. Agora eu posso partir em paz, porque eu vi o cumprimento profético que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou através de Moisés, aquilo que o Senhor foi falando através dos profetas, aquilo que o Senhor revelou nos salmos, aquilo que o Senhor revelou que está se cumprindo, e eu tenho em meus braços Salvador. E aquele homem então olha para os céus e diz: Senhor, despede o teu servo em paz. Essa é a diferença, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, a sua última carta, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, melhor dizendo, do 6 ao 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo, então, ele escreve esta carta feliz, sabendo que seu tempo estava próximo, mas que ele tinha a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza que estaria com o Senhor reinando em glória para todo sempre. Essa é a diferença, meus irmãos. Um homem como Simeão estava preparado para morrer. O apóstolo Paulo escreve na sua carta: um homem preparado para morrer. Nós temos que estar preparados para a vida. Sim, é um fato, mas temos que também ter certeza de que a morte ela é real. Ela nos bate a porta todo dia, a qualquer momento nós enfrentamos ela. Aliás, nós saímos de casa já sabendo que ela virá, porque a qualquer momento ela nos pega. No momento que nós nascemos, já estamos condenados à morte. O nosso coração tem um momento que para, tem um momento que tudo pode acontecer. Mas Simeão estava feliz, não porque ia morrer, mas porque ele viu a promessa do Senhor. Então quem tem Jesus Cristo, ele vive em função de agradecer ao Senhor pelas promessas recebidas. Ele não fica inquieto, com medo da morte. O problema é que as pessoas estão vivendo hoje um evangelho do imediatismo, do aqui e agora, do viver intensamente o céu na terra. Só que se esquece que o céu não é aqui. Aqui nós passaremos por aflições, tribulações, angústias e morte. A morte, como já falamos, ela é democrática. Ela vem para todos. Seja rico, seja pobre, seja jovem, seja idoso, seja uma criança. A questão não é como nós temos, como nós vamos morrer, melhor dizendo, mas como nós temos vivido. Que as pessoas têm vivido longe de Deus. As pessoas têm partido literalmente para o inferno porque não tem Jesus como Salvador pessoal. Nós temos visto uma igreja e um povo que estão vivendo como na época de Noé. Jesus falou lá em Mateus 24, do 37 ao 39, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ela vem em qualquer momento. Jesus pode vir dos céus e vir arrebatar a sua igreja, mas também pode nos levar através da morte. Aí eu te pergunto, você está preparado para morrer? Você tem preparado a sua vida para tantas coisas? Talvez você tenha
esteja se preparando numa universidade, talvez você esteja preparando para receber o seu primeiro filho. Quem sabe você está se preparando para se casar, você está se preparando para o trabalho, você tem se preparado para tantas coisas, mas a questão é, você está preparado para morrer? Porque a coisa mais certa da vida é a morte. A coisa mais certa que nós podemos dizer que virá para todos é a morte. E muitas pessoas não estão se preparando para isto. Porque a questão, irmãos, não é morrer. A questão é para onde vai a nossa alma depois da morte. A questão não é enfrentar a morte, é saber que o nosso nome consta no livro da vida. Porque no momento que eu parto, eu estarei reinando com o Senhor em glória. Agora, quantas pessoas estão partindo, mas sem a certeza da salvação, ou pior, sem a sua salvação? Estão descobrindo que o céu, infelizmente, que poderia ser algo para eles, abraçar o inferno. Estão agora uma vida de desespero, agora uma morte em desespero. Então eu quero deixar essa palavra para você neste dia. Abrace a fé salvadora. Receba Jesus como teu salvador pessoal. Receba a vida eterna. Porque Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A vida eterna que o Senhor nos prometeu. Ele disse que quando nós partiríamos desta vida, estaríamos reinando com Ele para todo sempre. A Bíblia fala que no céu não entra a morte, que dos nossos olhos se enxugará toda lágrima. A Bíblia fala que o céu é lugar de alegria, lugar de gozo, lugar de paz. A terra não é o nosso lugar eterno, mas é no céu, na presença do Senhor. Para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que recebem Jesus como Salvador pessoal, esses já passaram da morte para a vida. Já foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, eu quero deixar essa palavra com você. Receba Jesus como teu Salvador pessoal. Abrace a vida eterna. E ainda que a morte, cedo ou tarde, bata a sua porta e venha ceifar você, você terá certeza da sua salvação. Busque o Senhor. Entregue seu coração ao Senhor e abrace a vida. Porque a vida é o que o Senhor veio trazer para você e para mim. A vida eterna. A vida na presença do Senhor. Aí nós poderemos falar como Simeão falou. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão estava pronto para morrer. Eu lhe pergunto, e você? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai para o céu? Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?